Estamos começando aqui mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Grego Clássico e Koiné, promovido pela Universidade Federal do Ceará, no grupo de estudos do Núcleo de Cultura Clássica da UFC. Meu nome é Gilson Gomes Bento e estamos aqui utilizando, né, o método Atenas D, esse método aqui, né, que a gente vai traduzindo uns trechos aí e para o português e lendo, né, algumas coisas assim do grego, aprendendo grego juntos, né? Tenho que sempre dar os créditos ao professor Márcio Amaro, que fez as primeiras traduções, e eu faço umas traduções em cima. O Eduardo está fazendo uma coisa aqui em japonês, não deu tempo de ler tudo, só começava o japonês, alguma coisa. Eu, na minha leitura de japonês, não é tão rápido assim, não, Eduardo. Deixa eu ver o que foi que o Eduardo tentou falar aqui em japonês. A língua é divertida? O japonês é divertido? Deixa eu ver. Eu entendo aqui. Nihongo wa alguma coisa shito imasu. Tanoshi. Tanoshi to imasu. Tanoshi imasu. To omoshimasu. Tonoshi to moimasu. To moimasu. Watashi, não, melhor. Nihongo go Tanoshi to omoimasu, né? Acho que é isso, né? Japonês é uma língua divertida, então. Nihongo go wa Tanoshi to omoimasu. Não é tão... e não dá para dar zoom também aqui por mais que essa tela que eu esteja olhando é uma tela boa, né? Mas desses aqui eu não cheguei a aprender os dois desses ideogramas, por isso não consigo ler o ideograma aí para esse que está dentro de Tanoshi e o ideograma que está dentro de Omoi. 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 Então eu não sei qual é o que é divertido. Omoi é divertido? Omoi é divertido? E Tanoshi é divertido? Tanoshi é divertido? Tanoshisa é diversão. Interessante, interessante. Aí é que vamos aqui continuar. Aí é que estamos começando no capítulo 8 beta, né? O prostoaste, que é em direção à cidade, em direção ao centro de Atenas, né? Beta, né? Parte beta. Tínhamos aqui essa imagem, né? E a partir dessa imagem, né? Espera-se que vocês entendam essa legenda aqui. Deixa eu tirar só um pouco o zoom aqui dela para poder a gente fazer aqui a leitura da legenda junto com a imagem. Pronto, vocês estão conseguindo ver aí a legenda com a imagem? Sim. Aí aqui a legenda ela diz assim: Rodicaiópolis spoiúmenos ton dia euketai soisden pantas. Rodicaiópolis poiúmenos ton dia euketai soisden pantas. Quem gostaria de reler a frase e traduzir a frase da legenda a partir também da interpretação da imagem? Porque essa legenda, por exemplo, ela ia para ser Odisseópolis. Só quantas pessoas estão na imagem? Só tem uma. Então é Odisseópolis. Odisseópolis está fazendo alguma coisa. O que o Odisseópolis está fazendo? Vamos lá.
Tem a ver com Zeus. Sim, Zeus aparece na frase. Isso, exatamente. Ele está fazendo uma oferenda de libação para Zeus. E aí, quais as palavras? Alisson, quais são as palavras? Libação e fazendo. E Zeus. Isso, e Zeus. Isso, é dia, dia, que é ton dia, dia. Isso, é cuide de todos, né? Salve todos, né? Sóis deem, pantas. Qual é a prece? Onde é que diz? Faz uma prece. Isso. E o que é onde o que é todos? Todos. Isso. Pantas é todos, todos. E aqui tá no acusativo plural, né? Pantas, pantas. Oi. Esse pantas tem que ser pessoas, Brisa, porque ele tá com gênero, ele não tá no neutro. Ele, ele tá masculino. Tá masculino, mas ele tá masculino, mas ele tá de forma genérica se referindo a as pessoas da família do Diciópolis. Se você tivesse lembrando, porque ele tem que lembrar que isso aqui encaixa no contexto do texto que você traduziu hoje de tarde. Você não traduziu? Se fosse como você estava traduzindo, tinha que ser no neutro, neutro plural. Aí teria que ser panta, panta, e não pantas. Tudo bem? Se fosse panta, seria todas as coisas. Mas aqui é pantas. Então dá a ideia de todas as pessoas, todos, todos os homens, né? Mas na verdade a gente pode subentender assim antropos, que é homem e é masculino, mas ao mesmo tempo dá uma ideia de pessoa também. Mais alguma dúvida, gente? Soisden tá no infinitivo. Soisden tá no infinitivo. E uma coisa diferente é que o Zeus, o radical de Zeus aqui começa com delta, né? Dia. É um dos motivos, assim. Isso aqui é Zeus no acusativo, né? Ton dia. No nominativo é Deus. Deus. Então, algumas pessoas, um dos argumentos para a pronúncia Deus é que no acusativo ficaria tom dia, e aí o sigma, né, cairia, né, o som de sigma cairia e ficaria só o som de delta. Tom dia, tom dia. Vocês estão compreendendo? Aí a ideia seria que era um dos argumentos para que a letra zdeta tenha o som de zd, zd, zd.
Mas a verdade é que ela deve ter sido pronunciada como zeta, DZ, em outros períodos. E foi. E em determinado momento, bem assim, antigamente mesmo, bem assim, Império Romano mesmo, parece que ela já começou a já ser pronunciada como z, z, em alguns dialetos. Então é complicado, a letra zeta, ela tem essa complicação. No período clássico, a gente pode dizer que no período clássico ela foi pronunciada zda, mas que ela tinha, em algum outro período, ela foi pronunciada z, 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 e aí isso evoluiu para, simplificou para z, z. E havia variedade de dialetos no mesmo período, né, que apresentavam nessas essas três pronúncias diferentes. Eu estava vendo um vídeo sobre isso muito bom do menino lá, como é o nome dele mesmo, do Luke Ranieri. Ele tem um vídeo muito bom falando sobre isso. Para quem entende inglês, eu não sei se ele está legendado, mas para quem entende inglês, é um vídeo muito bom, que ele tenta explicar essa história. Tranquilo, gente? Podemos ir para o vocabulário agora? Vamos ver se a gente se desce aqui para o vocabulário sem ter nenhum problema de travar. Deixa eu ver aqui. Vocês estão visualizando direitinho o vocabulário ou não? Tranquilo? Pronto. Aí aqui o vocabulário tinha o verbos anabaino. Anabaino é composto, né, de aná e baino. Baino significa uma coisa como andar, marchar, né? Mas anabaino significa tipo eu subo, eu embarco no navio, né? Então podia reger a preposição epi, dando a ideia de eu subo em alguma coisa, né? Ou em algum lugar, né? Aí é que ele está dando o verbo egeiro, egeiro, eu desperto alguém, né? Na voz média ele é intransitivo, eu desperto, eu acordo, né? Então egeiro mais significa eu desperto, eu acordo. Deu para entender quando ele diz assim na voz média ou não? Hoje eu instalei aqui o teclado grego aqui neste computador que eu estou usando, mas eu ainda tenho que relembrar como é que faz os espíritos e Egeiromai. Então, só para lembrar aqui, como é que seria Egeiro na voz média? Seria Egeiromai, né? Egeiromai. Só que aqui eu não coloquei o, uh, os espíritos e acentos. Vocês aprenderam já a digitar? Porque eu desaprendi. Porque eu estava usando o teclado do Chromebook, que era um jeito diferente. Me lembrem aí, quem é que já aprendeu? O menino tá aí, como é o nome dele? O, é, o, ele tem um nome tipo em inglês. Como é que é o nome dele? O Johnny. O Johnny tá aí? Hum. O Arthur tá dizendo, eu aprendi, mas é tão difícil que eu prefiro pesquisar no Google. Pois é, não, é uma coisa que eu tinha aprendido, mas agora eu já esqueci já. Como é que coloca o. Mas aí, mas tem um tutorial, se eu olhar o tutorial, eu lembro. O.
Sim, sim, sim. Pois é, eu estava tentando aqui lembrar aqui como é que era. Deixa eu ver aqui. É complicado. Ah, cheat para liberar o espírito rude. Hoje tá divertido esse negócio aqui. Isso. Não, eu vou escrever sem os espíritos e só o acento. O acento eu consigo colocar. Eu lembro aqui que eu lembro aqui que é muito simples aqui o agudo é o circunflexo, o circunflexo deve ser aqui eu tô vendo aqui, parece ser o espírito rude. Deixa eu ver aqui, achei o grave. Ei, achei aqui acho que eu achei uma combinação aqui, depois eu lembro aqui. Se desse para dar um zoom aqui, seria legal, seria fosse uma coisa assim divertida. Deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui, aquele bloco de notas que eu abri na última aula, o bloco de notas. O problema é o zoom. Eu não consigo enxergar aqui o zoom aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu vou abrir aqui o bloco de notas. E aí vou aqui dar uma mexida aqui na apresentação. Aí eu vou aqui, pronto aqui. Pronto, pronto. Aí aqui vou pegar aqui botar esse zoom aqui. Uhum. Deixa eu ver aqui, Ctrl mais, se vai. Pronto. Vai indo. Isso, vai dar certo, vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Não, não é esse o truque que funciona no coisa, não funciona aqui. Deixa eu ver aqui. Ver aqui. Não é assim. Não é assim. Ver aqui. Pronto, aqui, olha. C cedilha é o agudo. C cedilha é o agudo. Encontramos um. Olha lá, C cedilha é o agudo. Olha lá aqui. Olha lá. Já encontramos um. Olha lá, C cedilha é o agudo. Deixa eu ver aqui. Uhum. Aí fecha colchete é o grave, fecha colchete é o grave, mas isso só vai fazer sentido se eu se eu mostrar aqui minimamente para vocês aqui. Então, aqui, olha, C cedilha, né? É igual ao agudo, né?
Se esse cedilha é igual a agudo, aí é fecha cochete é igual a grave. Faz sentido para você, gente? Pronto. Aí agora vamos ver aqui se eu consigo fazer mais um outro aqui. Deixa eu ver aqui. Diz aí uma palavra aí que tem uma complicação. Eu estava tentando escrever. Era Egeiromai, né? Egeiromai. Deixa eu ver aqui. Hum, ver. Me lembra aí, Gó tem circunflexo ou não? Hein? Gó tem circunflexo ou não? Deixa eu ver aqui. Então, se Gó tem circunflexo. Peraí aqui. Uhum. Pronto. Então, se Gó tem circunflexo, então espera aqui. Circunflexo parece que é circunflexo. Eu tenho a impressão que circunflexo é circunflexo. Circunflexo é circunflexo. E é espírito, só espírito brando, e espírito brando e brando é, deixa eu ver, espírito brando é, deixa eu ver aqui, espírito brando, deixa eu ver aqui, eu, isso, isso. E o, então não é com espírito brando. Então eu escrevi errado. Deixa eu ver aqui. Não, bom. Eu vou. Deixa eu ver aqui. Eu estava tentando, na verdade, lembrar aqui como era o espírito brando. Deixa eu ver aqui. O espírito brando. Deixa para lá o circunflexo. Aqui. Como é que era o espírito brando aqui? Hum, deixa eu tentar aqui de novo. Não, é assim. Tio é espírito brando. Tio é espírito brando. Tio é espírito brando. Só simples. Espírito brando simples é tio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Hum. Sim, igual era com a agudo. Eu me confundi. Ponói. Sim, você tá querendo saber como é que é como é que é o ioto subscrito, né? Como é que é o ioto subscrito? Deixa eu ver aqui. O ioto subscrito aqui, deixa eu me lembrar aqui. Deixa eu ver aqui.
Realmente. Uhum. É dificílimo, realmente. Uhum. Uhum. Ponói. É tipo isso, Ponói. Como foi que eu fiz aqui? É que eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Foi assim, é Alt GR, acento. Isso aqui foi assim. Como é que foi que eu fiz isso? Foi assim, Alt GR, né? Alt GR mais 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 acento agudo mais V. Aí isso deu aquele negócio ali. Isso deu, deixa eu ver aqui. Isso deu esse negócio aqui que é muito chato. Alt, deixa eu lembrar aqui. Isso, deu isso aqui. Mas só aquilo ali, acho que é um outro truque para dar só aquilo ali. Ah, mandou? Mas aí eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar. Mas assim, pronto, a gente brincou hoje, aí gastamos um tempinho da aula com isso, foi interessante, mas agora vamos voltar para a aula, né? Pô, já foi tempo demais nisso. Vamos voltar aqui. Pronto. Depois a gente tenta brincar de novo com isso aí, porque o problema é porque eu aprendi de um jeito, aí depois eu tive que aprender de outro jeito, e aí agora eu não lembro mais do primeiro jeito. Não, sinceramente, eu não lembro mais. E eu acho que esse jeito do Windows 10 é mais difícil do que o jeito que eu sabia. Ainda não apareceu para vocês, né? Deixa eu ver, parar aqui de novo. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Pronto, apareceu já, gente? Isso. Então, olha, a gente tem uns tutoriais. Eu não lembro se eu mandei para vocês. Eu devo ter mandado lá no primeiro semestre, que foram feitos pelo Pedro Bernardino e tem um outro mapa de letras também que é interessante para vocês poderem dar uma olhada lá. Deixa eu ver aqui, o que você mandou? Tu. Sim, você mandou isso aqui, né? Isso aqui ajuda a você saber onde é que estão as letras, né? O... Mas assim, tipo, tem que saber se você e se você não for daltônico, né? Você entende mais ou menos o que as cores aqui correspondem a você segurar o Alt GR, né? É o melhor essas bolinhas coloridas correspondem você segurar o Alt GR, né? Então umas bolinhas. Isso, isso.
Não, você fez aqui de um jeito muito bom, mas assim, mas por exemplo, assim, eu acho que os tutoriais do Pedro Bernardino ainda são mais melhores do que essa imagem. A sua imagem é boa porque é só uma imagem só. Aí dá para compartilhar. Mas os tutoriais do Pedro Bernardino, eles são tão bons assim que alguém fez a sacanagem de ir lá naquele site How to Do Stuff e fazer o upload do tutorial do Pedro Bernardino lá, e aí depois botou. Mas a fonte é Pedro Bernardino. Alguém aí colocou lá como digitar em grego. Aí botou lá, grego antigo. Aí botou lá assim, fonte, Pedro Bernardino. Mas, mas é isso. E não são meus tutoriais, inclusive. Se eu compartilhar aí uns tutoriais com vocês, é tudo foram feitos pelo Pedro. E aí que é assim, né? Os tutoriais deles são a combinação. Alt GR mais tarará, mais C cedilha, tarará, tá entendendo? Para poder sair o símbolo, né? É nesse naipe o documento. Aí continuando, eu oro, eu faço a prece, né? Isso, né? Quase Mortal Kombat, o Arthur tá dizendo. Catisdo, eu faço alguém sentar, eu me sento, né? Então, já vimos aqui alguns verbos, né? Catisdo, eu faço alguém sentar, eu me sento. Substantivos, reagorá, tesagorás, a ágora, o centro da cidade, a praça do mercado, né? Robomos, tubomu, o altar, e esse altar aqui é um altar pequeno, né? Aquele lá das brasas, né? Roneanias, Tuneanio, o jovem, né? Ropolitas, Tupolito, o cidadão, né? Aí deixa eu descer aqui um pouquinho. Requeir, Tesqueiros, a mão, né? A mão. A preposição hyper, por, né? Aqui tá no texto vai aparecer como por, né? Mas às vezes ela pode dar a ideia de super, né? Sobre, né? Mas aqui no texto deve aparecer como por. Telos, que significa finalmente. Entutoi, enquanto isso, né? Tei hysteraiai, no dia seguinte. Substantivos próprios. Reacrópolis, tes acrópoleos, a Acrópole, aqui é uma daquelas palavras que tem da terceira declinação que tem assim uma metátese aqui de quantidade devido a assim um iode, né, que aparece, a esse eta que aparece, esse ômega aparece aqui no lugar de um ômicron no genitivo. Ros Deus, tu Dios, toi dii, ton dia, os deu. Perceba aqui como é que é a declinação de Ros Deus. Ros Deus, né? É aqui o nominativo, tu Dios é o genitivo, toi dii é o dativo, ton dia é o acusativo, os deu é o vocativo. Zeus, o rei dos deuses, né? Gutenberg. Isso, exatamente. Não, o problema também é um problema fonético. A, a letra zeta era uma letra dupla.
o problema é assim, como é que era esses dois sons? Se eles, qual era a sequência? Se era sigma delta ou delta sigma, ou se às vezes era tipo como se fosse sigma sigma. Tem um certo debate. Tudo bem? Entre os gramáticos da antiguidade. Mas aí, o que acontece é isso. Quem defende que era sigma delta, acredita, diz assim, olha, não, o sigma caiu diante aí por causa da declinação, né? E aí ficou só o delta. Aí ficou assim, dios, dia. E aí o sigma só aparece lá assim no nominativo e no vocativo. Tranquilo? Não, eu não gosto muito de ficar debatendo essas questões assim de fonética histórica e tudo mais, porque é um curso introdutório. Mas, se fosse um curso de gramática, né, a gente ficaria debatendo essas questões. Mas basicamente é isso. Aí aqui, Rho Parthenon, tu Parthenonos, o Partenon, o templo de Atena, na Acrópole de Atenas. Em outras palavras, é o templo da Virgem, ou das Virgens, das donzelas, das damas. Deu para entender? Alguma palavra aí chamou mais a atenção de vocês? Qual? Ah, Kir. Hum, sim, 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 sim. Talvez tenha uma relação, mas eu não lembro agora de cabeça. A relação que eu lembro de cabeça é quiromancia. Quiromancia é, tem uma relação direta, né? Porque esse keir vai ficar com som de i, né? Posteriormente, vai ficar quiromancia, né? A predição do futuro através da observação das mãos. E o Antônio Marcos, Clodomiro, você ia perguntar? Sim, sim, estou ouvindo. Olha, o templo era em homenagem a ela. E tem um negócio aqui, paterno, quando você pensa na palavra paternos era a virgem, né, a donzela, né, a que não se casou, né, porque e era um dos epítetos de Atena. Atena não casa, Atena não pega, não é dada em casamento, não, entre os deuses ela é uma das deusas que não se casa. Mas agora essa questão da fonologia eu não poderia dizer com certeza. O ator está dizendo que existe também o carbono quiral, com todos os ligantes diferentes que pode formar isômeros ópticos. Nesse caso, eles são espelhados como ambas as mãos.
Interessante, interessante. Isso. Sim, sim. Não, a questão é, mas aí é que tá, o nome do Kiron era Keiron, você entendeu? O nome do Kiron, sim, não, eu disse que quiromancia vem de né? E que é Queiroz, né? E aí eu disse que havia uma relação direta entre quiromancia e Keir, né? Keir, que vai dar assim Kir, né? A pronúncia vai evoluir para né? Kir. Mas o nome do do centauro é assim, você olha aí no Queiron, Queiron, Queiron. Você está entendendo? Então, ele existe uma relação entre as palavras que você está falando, porque o nome realmente do centauro tinha uma relação também com a mesma palavra que nós estamos vendo. Era assim mas assim o nome do centauro deveria querer dizer alguma coisa como habilidoso, aquele que sabe usar bem as mãos. Você compreende? Então assim o Kiron ou Keiron, o nome dele deveria ter assim, algum significado assim, tipo, relacionado assim, é aquele habilidoso, aquele que sabe usar bem as mãos, né? Tudo bem, gente? Deu para compreender? Pronto, vamos passar para a próxima página. Aí estamos aqui, são 8 horas, né? Deixa eu ver aqui se a gente consegue aqui fazer aqui a leitura aqui. Então, neste parágrafo aqui, tem aparecer aqui no vocabulário complementar Epaire Sealton, levanta-te, Medé, nem Tenaulen, aqui deveria ser, tá faltando um acento aqui, o pátio, né? Aqui a gente vai traduzir como pátio. Espondendo uma libação, uma oferenda de bebida, ton remiono, na mula, né? O meio burro, né? Porque era o híbrido, né? Epi, que é ep, em, né? Então aqui nós temos o texto. Tei un hysteraiai epei proton hemerai gignetai egeiretai te hemurine kai tonandra egeirei kai epaire seauton oaner tessin Ugar dinatonestin eti cateuden, kairos gar esti prostoastu por eu estai. Houna nere paire heauton, kai proton ton xantian, kalei, kai keleue auton, me argon einai, me de pau estai ergas domenon. Ende tutoi hemurine ton tesiton perei, kai ton te papon egeirei, kai tus paidas. Epeitade, Rodicaiopolis estenaulen, ou melhor, estenaulen e cercetai, kai tois alois regeitai proston bomon.
pomon. Spondende poiúmenos ton dia euquetai sois de pantas prostoasti por eu menos, melhor dizendo, por eu menos. Telos de ton remionon exagei, rodepapos anabainei e pauton, hutos, un por euontas prostoasti. E aí, gente, quem pode traduzir algumas frases aqui? Ou o parágrafo inteiro? Re- Olá, Alisson. Tá ótima a tradução. Isso, você fez a tradução, uma boa tradução. Assim, só alguns detalhes assim que eu acho que talvez você tenha assim, não vou quando você diz assim é preciso, tipo assim você poderia ter dito assim de outra maneira, tipo é, tá na hora de ir para a cidade, de viajar para a cidade, né? Ou tipo, é tempo de ir para de viajarmos para a cidade, né? Você disse é preciso, né? Aí não tem bem esse é preciso e não tem assim as palavras é preciso. O que a gente poderia dizer é preciso de outra maneira. E, que acho que vocês vão aprender logo, logo como é que se diz é preciso. Não sei se já apareceu é preciso para vocês. Apareceu já, gente? É preciso? Mas aqui nesse texto não estou vendo. Aqui o que eu estou vendo é hora. Kairos garesti prostoasti por eu estai. Né? Tipo, é hora, é tempo, é o tempo oportuno de ir de viajar para a cidade, né? Então, assim, mas pô, você traduziu muito bem, foi tudo muito rápido, até rápido demais. Não deu para entender tudo que você falou. Não, assim, eu ouvi porque eu estava assim acompanhando. Mas se você quiser assim reler agora o texto assim pronunciando e traduzindo frase por frase, eu agradeceria. Marcos, espera, o Marcos vai perguntar alguma coisa. Vai, Marcos. Marcos, Marcos depois vai fazer a pergunta. Tenta, Alisson. Marcos agora abriu o microfone. Fale, Marcos. Tudo bem, tudo bem.
Isso. Então, olha, assim, em termos de pronúncia, você tem que prestar atenção quando é o Y e quando é o Ni. Viu? Ó, perceba que aqui é por eu untai. Aí você perceba que o Y ele é sempre mais arredondado, parece com o U, e o Ni ele é sempre mais pontudo, parece com um V. Tudo bem? E aí, o Xi, tem que lembrar que ele parece um 3, né? Xi. Aí, espírito rude e brando, é sempre difícil. Quando você está lendo assim, se você não estiver lendo assim de uma tela assim, que nem da que eu estou vendo aqui, que está enorme, meu, é tão bom, tão gostoso você ler numa tela grande como eu estou vendo aqui, que eu estou conseguindo ver os espíritos. Porque quando você não está vendo numa tela tão grande como eu estou aqui, aí é duro, é duro. Sempre você se confunde, espírito rude, espírito brando, não sabe se é um, se está para um lado, se está para o outro. Mas era só isso. Mas a sua tradução ficou boa. Teve acho que uma outra palavra que eu acho que talvez você não tenha traduzido, que eu senti falta, foi et. Et. Esse et aqui, você pode traduzir assim como ainda ou mais. Então você poderia dizer, olha, não é possível ainda dormir. Ou, olha, não é possível mais dormir. Não é mais possível dormir. Então seria um ainda, um mais. Ok? Esse it, eu acho que não estava na sua tradução. Mas fora isso aí, eu acho que a sua tradução foi boa. Quem agora vai fazer a tradução desse outro parágrafo aqui? Esse outro parágrafo tem aqui umas palavrinhas de aqui embaixo. Kamne está cansada. Anapaontai descansam. Tare, anima-te. Aí o Discípulo cita, né, os trabalhos e os dias de Exildo, né, verso 290, 290 até o 292. E aí temos aí Macrá, Gignetai, significando alguma coisa como longo, assim, Macrá, Agar, Herodós, Kai Halepé, Toproton, é, é, Ependeis acron hicerai hosperlegei hopoietes raidia de epeitagigneta. Então, tudo isso aqui é baseado lá no Exildo, né? E esse pedaço aqui específico, epen hiceai, significa tipo quando atinges, quando chegas, né? Quando se chega, né? Marcos. Você queria levantar a mão? Você levantou a mão, Marco, de propósito? Se quiser escrever no chat, eu estou lendo o chat agora. Sim, sim, sim. Melhorou agora. Lembrando que eu não li esse parágrafo. Se você quiser que eu leia para você, posso ler aqui rapidamente. Ó, Macradestin, Rehodos, Kai, Calepes, melhor, Calepé, Dioligo, de Camnei, Remurine, Kai Buletai, Catis destai, Camnei de Kai Remionos, Kai Uketele proscorei, Catis domenoi prostei rodoi, Anapauantai,
Dioligo de Caiópolis, Kairos esti por eu estai, resim, Tare o Gunai. Aí que faltou um circunflexo. Macragar, Rerodos, Calepeto, Proton, Ependeis, Acron, Riqueai, Rosperlegei, Ropoietes, Raidia de Epeita Dignetai. Pronto, pode fazer a tradução. Uma boa tradução, só algumas observações. Assim, plural, alguns plurais que você tem que você não percebeu e uma coisa que não era plural e você traduziu como se fosse plural. Aqui, ó, katizomenoi, tá vendo? Ó? Tá vendo esse oi? Esse oi significa que está no plural. Oi. Não foi só uma pessoa que sentou. Foram todos que sentaram. Então, eles se sentaram, eles sentando, né? Prostai rodói, anapauantai, descansam. Eles descansam. E esse ontai é uma terminação, né, da voz média, né, para terceira pessoa do plural. Então é eles. Tudo bem? Então, aqui deveria ser tipo, sentando junto do caminho, descansam. E aqui, quando ele fala, anima-te, anima-te, ó, Gunai, isso aqui não está no plural. Realmente parece plural, mas não é plural. Isso aqui é um vocativo da terceira declinação, ó, Gunai. Esse ai aqui é singular, então é ó mulher, ó esposa. E aqui faltou um circunflexo no ó. Tudo bem? Você, na sua tradução ficou ó mulheres, mas não é ó mulheres, é ó mulher, ó esposa. Tranquilo? A sua tradução aqui foi interessante aqui do verso do Exílio, ficou legal, faço sucede, né? Ficou interessante. Deixa eu ver aqui o. Alguém aqui teve alguma dúvida aqui, gente? Alisson, você está traduzindo a partir da onde? Macragar Rodós? É? Vai. Repete aí a sua tradução. Mais fácil quando se chega lá.
Não, assim, o problema assim é porque algumas palavras ficam de fora. Tipo, mas qual foi a diferença? Lê para mim a sua, Marcos. Ou digita aí no chat para a gente ver a diferença. Aí a sua tradução ficou boa, não tem assim, não vejo nada muito complicado, não. O errado é só mulheres. Mulheres. Deveria ser mulher, mulher. Agora você, Alisson, aí ficou. Assim, em termos de sentido, está muito próximo. É fácil quando se chega lá. Mas assim, porque olha assim, porque assim, das palavras aqui, qual é a que não é transparente para mim? É pen. É pen, não é transparente para mim. Esse é pen aqui, eu não sei dizer direito se significa alguma coisa assim muito divertida, mas assim, ex é para, né? Ex é para. Não, primeiro, macrá. Macrá seria você disser grande, longo, né? Pois, ré rodoso, o caminho, cacalepé, edifício, topróton. Aí seria no início, no princípio, né? Topróton, primeiramente, né? Aí Eisacron. Eisacron seria no topo, né? No cume, né? No ponto mais alto. Rikeai, se chega, né? Aqui tá meio subordinado, né? Se chega, né? Quando se chega, né? Lá no topo, né? Rosper lege ropoietes, como diz o poeta, raidia as fáceis, as coisas fáceis, né? Mesmo, né? Realmente as coisas fáceis, né? Epeita, depois, gignetai, se tornam, né? As coisas fáceis se tornam, a coisa fica fácil, né? Como se fosse isso, né? Agora, assim, a única palavra para mim que não é transparente é pen, é pen. E é pen significa alguma coisa como quando como se fosse uma combinação de epei com an, né? Tipo, então realmente dá essa ideia de condicional, né? De sempre que, sempre que, toda vez que, whenever, porque no português eu acho que a gente não tem whenever, né? Temos whenever. Como é que a gente traduz whenever? Sempre que, né? Sempre que. Então esse pen seria um sempre que. Sempre que se chega, né, ao topo, fácil, né? Depois fácil, depois fica fácil. Depois fica fácil. Deu para entender como é que é? Fácil, depois fácil mesmo, se der tipo mesmo, mesmo. Fácil mesmo, depois fica.
Pronto, né? Eu acho que tentei fazer uma tradução bem literal para facilitar para vocês aí verem assim como é que as traduções estão semelhantes. Aí aqui nesse parágrafo aqui temos Cato, Queimena situado abaixo, né? Estando lá embaixo. Aí a gente tem mais um parágrafo aqui que tinha também a ficômenos chegando, tendo chegado, aptos se amarram, dendroi tini a uma árvore, badisdontas caminhando, lambano toma, e aqui é para ser um imperativo. Toma. Faltou o espírito, não, o acento o ponto de exclamação. Tesqueiros, a mão, né? A mão, a minha mão. Ramamoi, Ramaemoi, comigo. Deixa eu ler isso aqui para vocês. Deixa eu ver. Pronto. Aí aqui, começando aqui. Eu vou ler os dois parágrafos de uma vez e a gente vai traduzindo. Proskorousi nun anatoros kai epeiseis akron apiknuntai tas Atenas orosi kato keimenas rodepilipos ten polin teomenos idu pesin hoskalé estin repolis arahorate ten acropolin redemelita horode arahorate kaiton partenona Roscalos esti caimegas, rodepilipos, alais peude, ó papa, catabai no megar prostenpolin, taqueos catabai no si cai estas pilas apicomenoi, ton gemionon prosaptusi, dendroi tini cai eiser contai endetoiastei polusan tropos horossi, tus entais rodois badisdontas, Andres gar gynaikes neaniai paides politaite caixenoi, speudos si prostenagoran, heun murine, pobumene, hyperton paidon, el tedeuro o pilipe, pesin, cailambano tesqueiros, sude melitan lego, me leipeme, alhepo hamaemoi, tosutoi gareisin, hoiantropoi, hoste, pobumai hypersu, tosutoi gareisi, hoiantropoi, hoster, pobumai hypersu. Então aqui eu tinha esquecido que era ainda a mãe falando dos filhos. É por isso que eu tive que fazer o teatro, viu, gente? Desculpa aí. Ah, gente, agora me ajuda aí na tradução. Marcos. Marcos é a brisa. Vai, Marcos. Ah, senhor, a gente. Os dois últimos. Proscoruci e depois o outro. Isso. Faça só o primeiro, depois a brisa faz o último. Não é pro. Desculpa, gente. Não é proscoruci, é procorucin. Não, não é procoruci, não é proscoruci, é procoruci. Isso.
Em vez de dizer por cima, você poderia dizer para cima. Uhum. Isso aí tá no plural, deveria ser vocês. Deveria ser vocês. Uhum. Aí aqui também deveria ser vocês. Uhum. Não, espera, vocês veem o Parthenon. Uhum, uhum. Mas aqui você não precisava dizer vamos descer, você pode dizer assim, estamos descendo, né? Porque do jeito que você falou, parecia que era subjuntivo, e não é subjuntivo. Aqui é indicativo. Aí agora, Brisa. Não, a Brisa pode ler o último. Vai, Brisa. Foi muito bom. A sua tração tá bom, só a questão do plural. Você leu como se fosse singular, aquele horate, aquele ate, né? Aquele T era vocês, ou vós, não era você, não era tu. Vai, Brisa, você quer ler agora? A sua voz está um pouco baixa. Oi, Gutenberg. Ó Papa. Hã? E aqui seria estamos descendo, né? Estamos descendo, ou descemos. Ele disse assim, vamos descer, mas não seria vamos descer. Aqui seria estamos descendo ou descemos. Brisa, você já conseguiu? Já quer tentar falar de novo? Hum? Isso, bom. Algumas palavras que você tem que tomar atenção, assim, por exemplo, você disse se chegaram à cidade, né? Mas aqui tem assim, não tem a cidade, não tem polis, não tem haste, tem pilas, pilas. Aqui, ó, tá vendo, ó? Tem assim, ó, tas,
estas pilas. Então eles chegam às portas, aos portões. Eles chegam aos portões da cidade. Eles não chegaram assim bem qualquer lugar. Eles chegaram aos portões da cidade, aos portões, às portas. Deu para entender? E aí depois você disse assim, não, não me deixa. Mas aí você tem a parte que eu acho que tinha problema era isso aqui, ó. Su de, su, não era u, era su de. Então esse su, eu não lembro se você disse assim, e tu ou e você tem que ter um e tu ou e você. Você deu para entender, Brisa? Deveria ser assim. E você? Eu tô falando com você, Melissa. Não me deixa, mas segura, segura, não melhor, mas segue junto comigo, pois são tantas as pessoas, né, que eu temo por você. Tranquilo, gente? Alguma dúvida nesse parágrafo? Não? Tudo bem, né? Oi, o Demir? Sim, tem. O Andres aqui seria homens, né? Do sexo masculino, né? Homens. Agora, Andreos seria assim, corajoso, viril, né? Andreos seria corajoso, viril, né? Alguém que tinha essas qualidades positivas de um homem. Deu para entender? Aí aqui, deixa eu ver aqui, conseguindo aqui, deixa eu baixar aqui. Construindo palavras. Aí que tinha uma tabelinha para a gente completar, como era essa aqui, olha. Então aqui, olha, a gente tinha conhecia já as palavras que estão em negrito é para você já conhecer. Então tem um lugar onde alguma coisa está, um lugar para o qual alguém se movimenta, o lugar de onde alguém se movimenta, está vindo. Então, por exemplo, para você perguntar, a gente dizia pull, de onde você está? Pull. Para perguntar para onde você vai, você perguntava poi ou posse. E para perguntar da onde você vem, você perguntava poten, poten. Aí aqui era para você colocar a tradução aqui, ó, onde, para onde, da onde. Vocês estão entendendo o que vocês têm que colocar aqui na tradução? Aí não tinha aqui, mas aqui deuro. Deuro era. Não tem uma. Deuro é um para aqui, para cá, um para cá. Um aqui e um para cá. Deuro não significa só aqui. Significa para cá, para aqui, deuro. Então, só quando você diz deuro, já está dizendo só, vem para cá, né? Aí não tem um complemento do outro lado, né? Entra é lá, lá. Entra também pode significar para lá, né? Entra pode ser lá ou para lá. Entrade, né? Seria entrade, deixa eu me lembrar aqui, o entrade. Entrade provavelmente também é como se fosse um lá, entrade. Mas assim, talvez lá mesmo, né? Lá mesmo. Para lá mesmo. Aí o entrada é como lugar para o qual seria para lá mesmo, né? Uma coisa assim, né?
Uhum. É isso mesmo. Mas às vezes o entada pode significar um aqui também. Quando provavelmente é quando está no discurso indireto. O entada pode ser lá, pode ser também nesse caso, nessa condição, nesse ponto, ou agora. Deixa eu ver aqui. Então, ó, dê uma pesquisada nessas palavras e completem, né, o significado da tabela. Isso aqui é muito interessante para vocês expandirem o significado. Aí aqui o ekei é um lá também, oikoi é em casa, oikade era um para casa, né? Vocês viram ekei, que era o lá, um lá, e ekeise para lá, no sentido de para Atenas, né? Ekeiten seria um tipo de lá, né? Oikoi seria em casa, oikade seria para casa, oikoten seria vindo de casa, né? Eu tô vindo da onde? Tô vindo de casa, né? Atenesin seria em Atenas, Atenas de seria indo para Atenas, Ateneten seria vindo de Atenas. Então dei uma completada aqui no significado aqui, uma pesquisada no significado dessas palavras aqui, para poder vocês darem uma aumentarem o vocabulário, né? Aloti provavelmente é outro lugar, né? Eu estou em outro lugar. Alosi, você está indo para onde? Para outro lugar. Aloten, está vindo de onde? De outro lugar. Pantaku, então, para onde você está? Em todo lugar. Pantacoce, para onde você está indo? Para todos os lugares. De onde você está vindo? De todos os lugares. Tranquilo, gente? Dê uma pesquisada. Entalta, entalta. Também eu acho que dá um pouco essa ideia de aqui, ali. É meio termo. Tranquilo, gente? Eu acho até por isso que tem dois tracinhos, né? Tem um tracinho aqui e tem um tracinho aqui embaixo. Porque tanto pode ser aqui, ali, para aqui, para ali, para ali. Tranquilo, gente? Pronto, tudo bem, né? Bora lá. Continuando. Aí é que nós tínhamos aqui, na gramática, apareceu aqui algumas palavras aqui que são um padrão, que é os substantivos com radical terminado em consoante em ró, como pater, meter, digater, aner. Então, ropater. Então, percebam que eles são um pouco irregulares porque eles têm quatro radicais diferentes, né? Então, pater, pater, patr, patra, meter, metr, metra, tigater, 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 tigatra, né? Aner, andr, andra. Então tem essa variação do radical. E aí, por isso, fica difícil de você fazer a declinação dele sem você conhecer, meio que decorado, né? Essa variação de radical. Mas como são palavras de vocabulário básico, né? Que é pai, mãe, filha e homem, você meio que decora. O pater, tu patros, toi patri, ton patera, o pater. Roi pateres, ton pateron, tois patracem, tus pateras, ó pateres. Aí aqui, remeter. Remeter, tes metros, ten metri, ten metera, ó meter. Aí, meteres, ton meteron, tais metracem, tas meteras, ó meteres. Esse aqui até me deixou estranho. Vou até dar uma pesquisada se é assim mesmo, se não é um erro
de acentuação, só para saber aí. Não, mas é isso mesmo, é o vocativo. Esse vocativo aqui, é um vocativo bem diferentão, esse vocativo com esse acento aqui. É porque aqui, na verdade, não é igual o nominativo, né? O nominativo é em eta, né? Eta-ró. E aqui o vocativo é em y-ró. Aí por isso a regra diz que aqui leva um acento circunflexo. Aí aqui no a filha, Hetgater, Testgatros, Teitgatri, Tentgatera, Otgater, Haitigateres, Tontigateron, Tastigatracin, Tastigateras, Otigateres. Isso aqui tudo na terceira declinação, essas palavras. Aqui o homem, que o Demi estava perguntando, né? Como é que é o homem? Roaner, Tuandros, Toyandri, Tonandra, Oaner, aí Royandres, Tonandron, Toisandracin, Tus Andras, ó Andres. Tranquilo, gente? Aí tinha falar algum comentário aqui sobre. Aí aqui ele pede para que você dê uma olhada aqui também em Guinaicos, que parece ser da primeira, mas na verdade é da terceira declinação, que é mulher, esposa, e Requeir, Queiros, que é a mão, né? Então, Reguiné, Tesguinaicos, Teguinaiki, Tenguinaica, Ogunai. Ó, perceba que não é como é que é o que acontece, é porque o capa cai. Esse capa cai e aí fica só Ogunai, Ogunai. Porque o radical ia até o capa. Era Gnaik, o radical. Aí aqui aqui no nominativo o radical ficava menor, era Reguiné. Aí o plural ficava Haiguinaikes, Tonginaikon, Tais Ginaiksin, Tas Ginaicas, Ognaikes, né? O plural. Aí aqui agora a mão, né? Aí aqui, olha, gente, ficou trocado. Ficou trocado aqui, olha, se vocês puderem corrigir no de vocês, olha, aqui ficou trocado. Aqui, ó, ficou mão e aqui, olha, ficou mulher. Na verdade, aqui em cima é que é mulher e aqui embaixo é que é mão. Ficou trocado o título aqui, né, do radical. Perdão aí pela digitação aí do PDF. Então aqui era mão. Requeir, tesqueiros, tequeiri, tenqueira, oqueir, taiqueires, tonqueiron, tasqueirsim, tasqueiras, oqueires. Tranquilo? Aí pede para você praticar fazendo, né, uma tabelinha com Rodeinos Aner, um homem terrível, Refile Meter, a amada mãe, né? E também uma outra tabelinha com Ressofron Guiné, a mulher prudente. Aí aqui fala sobre adjetivo de primeira e terceira declinação, como paz, passa, pan, todo, toda, tudo. Eles são assim, ó, paz, né? Que seria todo, né? Todo inteiro, às vezes pode significar inteiro também. Pantos, panti, panta, paz, isso aqui no masculino, né? Aí o plural, pantes, panton, passem, pantas, pantes, isso tudo para o masculino. Olha como é que é o feminino. Passa, passas, passei, passam, passa, o plural. Passai, passon, passais, passas, passai, e agora o neutro. Pan, que é tudo. Pantos, panti, pan, pan, panta, pantons, panta seria todas as coisas. Panton, passing, panta, panta. A dúvida lá da Brisa, logo do começo, né, da aula. Aí perceba aqui que tem assim um radical, assim que tem um NT, né, o nital, né? Que ele é o dativo, no dativo plural, né? O nital cai diante do sigma, né? Enquanto que para o nominativo e o vocativo, né? O nital no final do radical é perdido em virtude do sigma também.
Aí aqui no neutro perde, simplifica de pant para pan, né? O tal cai. Aí aqui sobre a questão da posição predicativa e posição atributiva, para poder saber se significa todo ou significa inteiro. Pantes hoiteoi ou hoiteoi pantes, todos os deuses. Aqui está na posição predicativa. Tá sem um artigo acompanhando. Passa renaus passa, toda anal, isto é, todas as suas partes. Posição atributiva. Repassa polis, toda a cidade, observada coletivamente como a soma total de suas partes. Repassa polis. Aqui está na posição atributiva. E sem artigo definido, passa né, todo homem, né? Como se fosse cada homem, né? De uma maneira bem genérica, né? Cada homem, todo homem. E esse também pode ser usado assim como substantivo, né? Pantes, todos os homens, panta, todas as coisas. Ele pede para você procurar as ocorrências no 7 beta, no 8 alfa e no 8 beta. Aí tinha algumas frases para ler em voz alta e traduzir, outras para fazer versão, até a sabedoria grega, né? Melete topan, o exercício é tudo, né? De Periandros, de Corinto. Tinha os numerais, intercardinais, né? São adjetivos em grego, né? Então aqui eu não sei, acho que o espírito aqui ficou errado, acho que era reis, mia, ren, né? Uma coisa, né? Dio, três, tria, tétares, tétara. No dialeto koiné, esse tal vira sigma, sigma. Então fica tessares, tessara. Pente, aí aqui também o espírito ficou trocado, é hex, heptá, octó, enea, deca. Perdão aí pelos espíritos que ficaram trocados. Aí aqui fala assim de palavras como udeis, udemia e uden, medeis, medemia, né, que são derivados, né, dos numerais. Né? Então aqui é ninguém, nenhuma, nada, também nenhum, nenhuma, né? Nada, né? Significa nenhum, nada. Aí aqui tem a declinação do reis. E do reis, do mi e do ren, né? Se declinam também como se fossem palavras da terceira declinação. Por algum motivo aqui, olha, ficou assim com o espírito trocado no reis, mesmo aqui. Aqui tá eis, em vez de ser reis. Mas é reis, viu, gente? No nominativo. Reis, renos, reni, rena, né? Aí é o feminino mia, mias, miai, mian, o neutro ren, renos, reni, ren, e o ninguém, o nenhum, né? Fica o deis, o denos, o deni, o dena, aí o nenhuma, o demia, o demias, o demiai, o demian, o nada, o den, o denos, o deni, o den. Aí aqui tem a declinação do 2 e do 3, que eles vão. O 2 na verdade, isso aqui não é não é esse o genitivo e o dativo, ele está como é que a gente chama? No número dual. Isso aqui está no número dual, por isso vai ser o genitivo e o dativo vão ser iguais. Então, o nominativo é dio, o genitivo é dioin, o dativo dioin, o acusativo dio. Aí aqui o 3 está no plural já, né? 3.
Aí o 3, ele tem uma forma para o feminino, para o masculino e feminino, e uma forma para o neutro. 3, trion, tricin, 3. E para o neutro fica tria, trion, tricin, tria. E o 4 fica tétares, tetaron, tetaracin, tétaras. Isso para o masculino e feminino. Para o neutro fica tétara, tetaron, tétaras, tetarcin, tétara. Deixa eu ver aqui mais o que apareceu aqui. Ah, sim, alguns ordinais, protos, deuteros, tritos, tetartos, pemptos, rectos, hebdomos, ogdos, enatos, decatos. Expressões de tempo, que é interessante vocês darem uma olhada, né? Tei proton remerai, no primeiro dia, dio remeras, remeras por 2 dias, né? Perceba aí o dativo, quando dando, né, dia, o tempo quando o acusativo, a duração do tempo, né? Por 2 dias. E aí, penterremeron, né? Que você tem aqui o genitivo, né? Dando a ideia de partitivo, né? Ou, sei lá, uma expressão de tempo, né? Dentro do qual, né? Penterremeron, né? Dentro de 5 dias, né? Remeras, né? Que significa aí por dia, né? E nictos pela noite, né? Tem essa ideia. Remeras de dia. Esse aqui tá no genitivo, né? De dia e de noite, né? Por dia, pela noite, né? Não, a gente na verdade não diria assim. Isso aqui tá mal traduzido do inglês, perdão. A gente diria em português, muito parecido com o grego, de dia, de noite, né? Ou pelo dia e pela noite, não por dia e pela noite. Aí traduzir essas frases aqui. Aí tem esse texto aqui, ó, Odisseus kai roaiolon, para traduzir um pouco o finalzinho da história do Odisseu, ou pelo menos mais uma parte da história do Odisseu. Responder as perguntas, outras traduções aqui para traduzir. Aí tinha um trechinho de Safo, para a gente ver que a poesia em outro dialeto, no dialeto eólico, né? Safo é uma poetisa muito importante, né? Que viveu na ilha de Lesbos. E aqui ela vai ter aqui um pequeno poema. Você vai ver que de um lado você vai ter no dialeto, né, eólico, e do outro lado vai ter uma tradução para o dialeto ático, né, para você perceber como é que é a diferença, né? Dedique men Hesselene seria, né, fixou-se a lua, cai Pleiades, Messaide e as Pleiades no meio, Nictes para de Erqueta hora da noite, passa, né, o tempo, né, passa a hora, a estação, ou passa a hora, ego de monecateudo, e eu sozinha durmo, né? Eu sozinha durmo, né? Isso desse lado aqui tá no dialeto ático, mas aqui do outro lado, do lado direito, vai estar no dialeto eólico, né? Veja as diferenças, né? Dediquemen a Selana seria Resselene, né? A lua, né? Aí, cai Pleiades, né, as Pleiades, Messa e de Nyctes, para derquetora, não teria essas aspirações, né? Ego demona, em vez do eta, teria um alfa, né? Ego demona, cateudo. E aí, olha, também aqui não teria as aspirações de cateudo, teria aqui cateudo. Algumas diferenças, né, entre o dialeto ático e o dialeto eólico, né, onde teria essas não ter, às vezes onde você tem um alfa, você tem onde tem um eta no ático, você tem um alfa, né, no eólico, e você não tem as mesmas aspirações.
E aí que tinha uma tradução: enquanto funde-se a lua e as Pleiades, chega ao meio, a noite, e o tempo passa ao lado e eu durmo sozinha. Então o Márcio escolheu essa tradução aqui. Eu não sei se é dele mesmo ou se ele pegou de um outro autor. Aí no final desse capítulo não tinha do Novo Testamento, mas a gente vai encerrar aqui a aula com essa e o Márcio, ele também aumentou esse parágrafo aqui de introdução da Safo incrivelmente, por isso que tá tão grande o Safo. Então, é por isso que tem toda essa descrição aqui falante sobre o poema, né? A amante abandonada, um lamento de uma moça. As linhas abaixo foram recolhidas de um autor que escreveu em método grego, Hefestion. Então, na verdade, é uma citação da Safo, né? Do segundo século depois de Cristo, sem a indicação de autoria. Alguns estudiosos as atribuem a Safo de Lesbos, século 7 a.C., uma grande poetisa da literatura grega. A passagem D.A. Campbell, Greek Lyric Poetry, página 52, é dada na coluna da esquerda, como é escrita no dialeto ático de Hefestion, e a da direita em dialeto eólico de Safo. Hefestion, grego Hephaestion, que é um fólio do século II depois de Cristo, foi um gramático de Alexandria que floresceu na época dos Antoninos. Ele foi o autor de um manual abreviado a partir de um trabalho maior em 48 livros de metros gregos, o qual é muito valioso como um único tratado completo sobre o assunto que se tem preservado. A conclusão do capítulo discute os vários tipos de composição poética. Ele é escrito em um estilo claro e simples e foi muito usado como livro escolar. Eu sempre fico muito chateado com que tem quando eles falam desses tipo de livro que para a gente encontrar dá um certo trabalho. A gente não tem acesso. É o tipo de livro que você tem que ter uma licença, que você tem que ir numa biblioteca lá na Europa para poder ver, alguma coisa assim, né? Mas obrigado, gente, por terem participado da aula. A gente que vai estamos encerrando. Tá dando, lembre de colocar o nome no chat, né? Antes de saírem. Estamos aqui hoje. Hoje eu acho que eu gravei direitinho. Eu acho que eu nem vou precisar copiar o negócio aqui. Vocês deu para ver direitinho aqui quem esteve presente isso. O, mas façam com calma a prova, viu, gente? Que tá lá quem não fez ainda, faça com calma a prova do. E aí, na semana que vem, a gente corrige a prova e entra no capítulo 9. E também aproveitem o tempo que vocês tiverem para tentar fazer os exercícios aqui no capítulo 8, tá bom? Tchau, gente. Eu vou encerrar a gravação.